Petrobras quer se tornar a maior produtora mundial de petróleo de capital aberto até 2015, de acordo com o diretor financeiro da companhia, Almir Guilherme Barbassa. Segundo o executivo, a companhia pretende mais do que dobrar a sua produção na próxima década, para 5 milhões e 400 mil barris de petróleo e gás por dia. Barbassa afirmou que a Petrobras será uma das maiores beneficiárias da legislação brasileira, que dá à empresa uma parcela mínima de 30% sobre cada nova reserva descoberta, além do controle sobre os novos projetos. A empresa pretende investir 224 bilhões de dólares nos próximos 5 anos para desenvolver as novas descobertas. O Ministério do Trabalho concluiu o laudo sobre a explosão ocorrida em agosto deste ano em uma fábrica da indústria química IQT de Taubaté. 2 funcionários morreram e um ficou gravemente ferido. Com a conclusão da investigação e o levantamento de documentos pelo órgão, a empresa teve mais 2 setores interditados, além da área onde ocorreram as explosões que já estava interditada. Os 3 setores devem permanecer inativos até que a IQT faça adequações exigidas pelo órgão. De acordo com o gerente do Ministério do Trabalho de São José dos Campos, Jaime Dornelas, em todos os pontos interditados foram encontradas irregularidades que colocariam em risco o trabalho dos funcionários e a sociedade. O laudo será enviado para o Ministério Público e ao Sindicato dos Químicos. O valor da multa ainda não foi definido. O Ministério Público Eleitoral informou que impetrou 2 mandados de segurança no Tribunal Regional Eleitoral para questionar aspectos de audiência realizada no último dia 11, com o deputado federal eleito Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca do PR. O promotor Maurício Antônio Ribeiro Lopes anunciou no dia da audiência que ia recorrer ao TRE assim que possível. Para o promotor, Tiririca teve desempenho inferior a 30% do desejável. Tiririca, o deputado mais votado do país, com 1.300.000 eleitores, é réu em uma ação penal que apura se houve fraude na declaração de escolaridade entregue à Justiça Eleitoral durante o processo de registro de sua candidatura. No dia 11, ele se submeteu a testes de leitura e escrita que devem servir de base para a decisão do juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo, Aloysio Sérgio Rezende Silveira, responsável por julgar a ação. Propaganda oficial terá um processo mais rigoroso. As informações da TV Senado. Agora é lei. A licitação e contratação pela Administração Pública de Serviços de Publicidade tem novas regras. A lei torna mais rigoroso o processo de seleção das agências de publicidade que vão produzir campanhas públicas dos governos federal, estadual e municipal, além das empresas estatais. A norma define quais serviços se enquadram na categoria de publicidade e proíbe a contratação casada com assessorias de imprensa e órgãos semelhantes. As agências de publicidade que participarem de licitações públicas para a produção de propaganda oficial vão ter que emitir certificado de qualificação técnica. Técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil fizeram nova perícia nesta terça-feira nos destroços do avião Paulistinha, que caiu e pegou fogo na segunda-feira em Bragança Paulista, causando a morte do instrutor Rafael Giacom Cunha, de 22 anos, e do aluno João Henrique Mendonça, de 18. O resultado pode sair entre 2 e 6 meses. De acordo com o diretor do Aeroclube, Ricardo Sintra, o monomotor tinha passado pela inspeção de manutenção e estava em condições de voar. Mendonça queria ser piloto e tinha ganhado do pai o curso como presente de aniversário de 18 anos, completados na semana passada. Ele fazia o seu primeiro voo com o instrutor. O avião caiu logo depois de decolar da pista do Aeroclube. O pai do rapaz, João Mendonça, que acompanhava a decolagem com outros familiares, viu a queda e teve um ataque cardíaco. Ele foi levado para um hospital da cidade e já recebeu alta. Pelo menos 63 motoristas e cobradores de São José dos Campos correm o risco de perderem os empregos com a chegada da aviação Sáenz Penha, que entra em operação em janeiro. Outros 116 trabalhadores que hoje estão afastados também não serão readmitidos e vão integrar um banco de dados para que, caso voltem à ativa, tenham prioridade em futuras contratações. O problema foi apresentado na primeira audiência pública para tratar do processo de transição do sistema. A empresa carioca vai passar a operar o lote 1
hoje atendido em caráter precário pela capital do Vale, sob intervenção judicial. O ministro da Educação, Fernando Haddad, informou que já teve início a sindicância interna que vai apurar qual foi a responsabilidade do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, no erro de impressão dos cartões de resposta do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. De acordo com Haddad, aparentemente, o erro no cabeçalho das folhas de respostas foi do Instituto. No primeiro dia, a prova teve 90 questões, sendo a primeira metade de ciências humanas e o restante de ciências de natureza. Mas, na folha em que os estudantes marcaram as respostas, as questões de 1 a 45 eram identificadas como ciências da natureza e as de 46 a 90 como ciências humanas. O erro ocorreu em todos os cartões distribuídos aos 3.300.000 participantes. Uma das possíveis explicações para o erro é que na edição do ano passado, a prova tinha a ordem inversa de aplicada neste ano. No mesmo arquivo, poderia ter sido usado erroneamente para este ano, sem que fosse feita a inversão dos cabeçalhos. Banda larga deve atingir todo o território nacional até 2014. Os detalhes da TV Senado. Olá, segundo os estudos do governo, o custo país pode ser reduzido em 1% do PIB com acesso rápido à internet, a rede mundial dos computadores. Esse mesmo estudo diz que um cidadão que tem acesso à internet usa 4 vezes mais os serviços do governo sem ter que se deslocar. São argumentos como esse que fazem com que o governo crie o Plano Nacional de Banda Larga, que pretende até 2014 oferecer em todo o território nacional o acesso rápido à rede mundial dos computadores. Nós vamos conversar agora com o senador Antônio Carlos Júnior, democrata da Bahia. Ele que faz parte da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui do Senado Federal e que tem críticas com relação a esse plano, não é isso, senador? Sim, eu tenho efetivas críticas em relação ao plano. Primeiro, por ser um plano estatizante. Na verdade, o setor de telecomunicações foi privatizado e a sua privatização gerou ao país um desenvolvimento enorme no setor, tanto que nós hoje temos 190 milhões de celulares. Ora, isso faz com que fique comprovado de que esse setor opera melhor na mão da iniciativa privada e não do setor público. São sempre 2 desafios, parece, que o país tem para se desenvolver, a questão tributária e a questão da infraestrutura, não é isso? A infraestrutura é um gargalo, assim, enorme, que inibe os investimentos. Olha, nós não temos condições de crescer a taxas mais elevadas do que as previsões que nós temos para o ano que vem, por exemplo, de 4,5%, porque, ou seja, a voltar ao nível histórico antes da crise. Por quê? Porque nós não temos infraestrutura capaz de nos possibilitar crescimentos mais altos. Então, o crescimento nosso fica limitado sempre aos gargalos e às fraquezas da nossa infraestrutura. Se nós não mudarmos a maneira de pensar, o setor público cortar mais gastos correntes, investir mais em infraestrutura e trazer o setor privado para investir junto com ele, através de marcos regulatórios estáveis, através de as agências reguladoras atuando de uma forma fiscalizando o serviço e não operando, então nós temos que mudar um pouquinho isso aí, para poder voltar ao investimento público e trazer o investimento privado para que a infraestrutura se modernize. Por exemplo, a Copa do Mundo é um risco para nós hoje, porque nós vamos ter um desafio de infraestrutura que talvez nós não possamos cumpri-lo ou então cumprir com sacrifícios enormes para o povo brasileiro, que seria através de um aumento de inflação ou então de um desequilíbrio de gastos públicos que levaria a um aumento de taxa de juros, por exemplo. Tá certo, senador. Eu agradeço a sua atenção e sua presença aqui no nosso programa. Em instantes você confere, comissão aprova relatório com salário mínimo de R$ 540.